Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Estúdio H. Eu sou Meire Haddad e esse é mais um vídeo da série Diz Aí Pro, onde eu respondo as perguntas que me foram enviadas pelos alunos. E a pergunta de hoje foi enviada pelo Luiz Fernando, da cidade de Silvianópolis, em Minas Gerais. E ele disse: Pro, gostaria de saber sobre voz mista e belting. Então, qual é a diferença entre mix e belting? O belting é um tipo de mix, mas a diferença é que o belting, para eu atingir o belting, eu preciso de outros fatores além do que a gente já falou aqui. Então, eu preciso ter um mix bem coordenado e, como a gente já disse lá, musculatura bem coordenada, bem trabalhada em sinergia. E daí eu vou ter outros artifícios que eu vou utilizar para conseguir ter mais potência nessa voz. Eu vou ter mais potência, mais brilho, mais projeção dessa voz, porque eu vou trabalhar. Eu tenho, até aqui a gente estava falando de fonte, né? Então eu tenho os meus músculos lá trabalhando em sinergia lá na minha fonte, nas pregas vocais. Aí eu vou trabalhar agora também mais especificamente com o meu filtro, que é o trato vocal, que é todo o espaço que eu tenho acima das pregas vocais, aqui até a boca. Então todo esse espaço é chamado de trato vocal ou é o filtro, onde acontece o que? A ressonância dessa voz. Então, dependendo da maneira como eu manipulo esse trato vocal, eu vou ter maior ou menor ressonância dessa voz. Quer dizer, ela vai ressoar mais, ela vai ter uma maior reverberação, essas ondas vão ser mais reproduzidas, eu vou ter mais harmônicos nessa voz ou não. Então, tudo isso influencia aqui como eu posiciono. Então, aqui eu vou utilizar o que? Os meus articuladores, que é boca, palato mole, a faringe, a língua, certo? Então, da maneira como eu manipulo, como eu coloco, posiciono esses meus, e vou modificando esses articuladores, eu consigo uma maior reverberação, maior projeção dessa voz. E preciso de muito mais espaço. Por isso que você vê esses cantores que cantam belting, que eles têm uma abertura de boca muito maior e diferente, né? Presta atenção, por exemplo, cantores líricos têm uma abertura mais assim, uma coisa mais aqui, né? Mais para baixo, mais vertical. E o belting tem uma coisa mais, então vai ficar uma coisa mais, e fica mais aberto também, as vogais ficam mais abertas, e dá essa expressão maior. Então, o belting é um tipo de expressão, tá? Então, é um estilo que eu desejo cantar aquela música daquela maneira. Então, eu vou utilizar esse estilo, esse tipo de expressão para imprimir uma dramaticidade numa música, por exemplo. Então, eu quero que aquele momento a pessoa, um sentimento maior, uma projeção maior que vai atingir um outro nível de interpretação. Então, eu utilizo esse recurso. Eu posso utilizar em momentos da música, não precisa ser toda a música. Então, eu vou manipulando isso e vou escolhendo quando que eu quero usar. E aí eu vou precisar de uma boa, para conseguir essa projeção, como eu disse, trabalhar esses filtros, né? Então, preciso de maior abertura, elevação de palato. A laringe, a gente trabalha muito essa flexibilidade da laringe, mas ela não fica o tempo todo baixa, porque senão você vai ter uma sonoridade meio esquisita aqui, né? Mais parecida com lírico. Então, ela fica meio numa posição meio de média para alta, mas você tem que ter essa flexibilidade da laringe. E ampliação, muita ampliação do trato vocal, do fundo, da abertura da faringe, né? Então, expansão do palato mole, muita abertura, né? Mandíbula, tudo isso. Então, isso vai
gerar uma sonoridade diferenciada e vai projetar essa voz lá, como você está acostumado a ouvir aí, você adora dos seus ídolos, não é? Então é isso. Mas eu quero deixar só aqui uma visão minha, que eu acredito que o belting é uma técnica um pouco mais avançada, né? Então muita gente já quer, nunca cantou, mas já quer sair cantando aí igual aos seus ídolos. Só que eu vejo que para mim é um processo, tá? Então você, como eu disse, tem que ter coordenação, sinergia da sua musculatura, então ela tem que estar fortalecida, tem que estar flexível, você tem que trabalhar respiração também. O belting exige mais fluxo respiratório, tá? Então você vai ter que trabalhar bastante nessa coordenação dessa expiração. Então, tudo isso tem que ser trabalhado antes. Como que eu trabalho os meus filtros também, exercícios para ampliação e tudo mais? Então, é um processo, tá? E se você não tem um bom mix já presente, bem trabalhado, bem coordenado, vai ser muito difícil você conseguir atingir um belting. Então, eu vejo isso como um processo. Então, é como, comparando, é como um halterofilista, por exemplo, que ele vai lá, vai concorrer lá nas Olimpíadas e ele chega lá e levanta 200 quilos ali. Então, ele não fez isso da noite para o dia. Ele foi trabalhando durante muito tempo, preparando o seu corpo como um todo. Ele não pega só e fica levantando peso. Ele trabalha, ele faz exercícios de musculação do corpo todo. Ele tem que ter as pernas também fortalecidas, ele tem que ter abdômen fortalecido, braços, tudo, né? Uma boa alimentação ele precisa ter. Várias coisas ele trabalha ali para conseguir, naquele momento, naquele segundinho que ele levanta aqueles 200 quilos e depois joga no chão. Mas ele trabalhou por muito tempo ali antes de chegar. Então, é um processo, tá? Então, quero cantar belting? Ok, mas comecem e vão trabalhando, tá? Vão trabalhando, procurem um professor de canto, procurem alguém que seja especializado na técnica, no estilo que você deseja e trabalhem com consciência. Isso que é totalmente possível, tá? Então, nada é impossível. É totalmente possível você conseguir cantar, você conseguir atingir aqueles agudos com potência, tudo completamente possível. Mas tem que ter um trabalho, e um trabalho coordenado e com uma orientação, uma boa orientação, tá? Bom, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Luiz Fernando, e que tenha também esclarecido para muita gente qual é a diferença entre mix e belting. E se você também tem uma dúvida ou uma pergunta que você gostaria de ver respondida aqui ou uma sugestão para um próximo tópico, deixe aqui nos comentários ou me mande por e-mail ou por WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você gostou, achou interessante, curtiu, dê o seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhe com outras pessoas que possam ter interesse por esse assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Eu fico por aqui, um grande beijo a todos, cuidem-se e até o próximo Diz Aí Pro. Tchau!